Irmão e irmã, o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41, traz para nós um assunto muito importante. O assunto de hoje é sobre a crise, ou as crises. Você já deve saber que durante a nossa vida, nós somos obrigados a passar por várias crises. Mas o que significa crise? Crise quer dizer uma fase de desmoronamento de tudo, ou de quase tudo que está estabelecido. Crise é um período de reviravolta na vida da gente. Geralmente na crise, sempre há percas, mas são percas que serão substituídas. Crise é um período de declínio, mas é um declínio esperançoso, pois a partir do declínio nascerá novas realidades, mais atualizadas e mais seguras. A crise é feita de duas partes. A primeira e mais imediata é a parte de desmoronamento. Por ser a parte de percas, ela é a parte mais exigente. Sabe qual é a nossa maior dificuldade para passar pelas crises que chegam até nós? O maior problema é que nem sempre nós sabemos administrar as crises. As crises chegam até nós como se fosse uma forte tempestade que ameaça encher e afundar o nosso barco que representa tudo aquilo que temos, barco que representa tudo aquilo que nos serve de apoio, barco que representa as nossas coisas, que nós podemos contar com elas. De repente, com as crises, tudo isto fica ameaçado. Mas junto com os desmoronamentos, ou junto com as ameaças, vem uma nova realidade para substituir aquelas que desmoronaram. Com certeza, podemos dizer que as crises são necessárias. Podemos ter a certeza que as crises sempre virão. O segredo é que você tem de dar conta de passar pelas suas crises. Mas sabe qual é o problema sobre isto? O problema está no fato de você ter de dar conta. Para você dar conta de passar pelas crises, você precisa dar conta de várias outras situações. Vamos ver algumas. Você tem de dar conta de passar por situações difíceis. Você tem de dar conta de carregar a sua cruz. Você tem de dar conta de se levantar quando cai. Você tem de dar conta de esperar. Você tem de dar conta de conviver com pessoas difíceis de convivência. Você tem de dar conta de conviver com as perdas e percas. Você tem de dar conta de aguentar a dor, seja a dor que for. Você tem que dar conta do casamento. Você tem de dar conta dos filhos. Você tem de dar conta de conviver com cansaço na velhice. Você tem de dar conta de uma doença. Você tem de dar conta dos estudos. Você tem de dar conta de cuidar dos mais velhos que se tornaram dependentes. Você tem de dar conta de cuidar da sua vida financeira. Você tem de dar conta de lutar pelos seus objetivos. Você tem de dar conta de vencer as tentações. Você tem de dar conta de fazer silêncio. Você tem de dar conta de recomeçar a vida. Você tem de dar conta
de falar um sim para valer. Você tem de dar conta de falar um não para valer. Você tem de dar conta de dar continuidade às coisas difíceis de serem conduzidas. Você tem de dar conta de vencer o mal. Você tem de dar conta dos acontecimentos inesperados e imprevisíveis. Acho que você está querendo perguntar o seguinte: e se eu não der conta de nada disto? Se você não der conta, certamente que você será um fracassado. Você será um inferiorizado. Você será um derrotado. Será um revoltado, um traumatizado. Você poderá até entrar em depressão. Você se sentirá um destruído. Portanto, você tem de dar conta de tudo isto. Nessas coisas, ninguém pode fazer nada por você. É você que tem de dar conta. Inclusive, dar conta de passar pelas crises sem deixar o seu barco afundar. Agora vamos refletir um pouco esta mensagem. De tudo o que você ouviu, qual foi a parte que mais chamou a sua atenção? Crise quer dizer uma fase difícil que a gente passa por ela. Crise quer dizer fase em que muitas coisas podem desmoronar na vida da gente. Crise é um período de reviravolta na vida da gente. Durante a crise haverá percas, mas são percas que serão substituídas. De uma coisa você pode ter certeza: as crises passam, elas são passageiras. Você acredita mesmo que todas as crises, por mais que elas demoram, mesmo assim elas são passageiras? Você enxerga isto? Quando a crise chega, ela chega nos ameaçando. Você consegue conviver com as ameaças sem ficar desesperado? O segredo é que você tem de dar conta de passar pelas suas crises. Mas observe o fato de ter de dar conta. Será que você tem dado conta de passar pelas suas crises e no final sair vitorioso ou vitoriosa? Nós vimos vários exemplos de coisas que a gente tem de dar conta de conviver com elas. Vamos refletir sobre algumas. Será que você tem dado conta de conviver com as percas, sobretudo percas de parentes e amigos? Será que você tem dado conta de aguentar a dor, seja a dor que for, até que ela passe? Será que você tem dado conta de conviver com suas doenças até que elas passem?